Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Daniela Sampaio. Dani, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, viu? E a Cleni Mel, obrigada também, Cleni, pela sua presença aqui com a gente. Essa fala aí da cantora Simone, você também reconhece que você já esteve num relacionamento narcisista? Sim. E era exatamente esse comportamento? Como é que era? É exatamente isso. A gente é culpada de tudo. E o pior é que eles conseguem fazer a gente acreditar que somos as culpadas. Isso te fazia se sentir como? Eu comecei a me anular como pessoa, a perder a minha identidade. Porque eu não podia sorrir. Uma vez até falou com a minha mãe que odiava o meu sorriso. Então, você começa a conversar com as pessoas sem abrir um sorriso, porque não pode. E, para ter o controle da situação, o que ele fez? Ele me tirou do meu convívio. Ele vendeu uma casa que era em frente à casa da mãe dele, me colocou num bairro onde eu não conhecia ninguém. Ele vai te isolando de todo mundo. Dani, para a gente entender, para levar esse conhecimento para todo mundo que está agora acompanhando o Fala Espírito Santo, quais são os principais comportamentos de uma pessoa narcisista? Beta, é um pouco disso que a gente está falando, mas a gente precisa saber diferenciar o seguinte: existe o abusador que é abusador e existe o abusador que tem um transtorno de personalidade narcisista. Qual é o pior? O que diferencia? O narcisista, ele realmente tem uma autorreferência muito grande. E realmente é um transtorno. Então, assim, não é uma coisa, eu gosto que me olhem. Não, é uma coisa bem patológica. E aí a gente fala que é um transtorno com sintomas egossintônicos. O que é isso? Você não se dá conta que você tem. Então, quando você tem uma ansiedade, uma depressão, você sabe que você tem. No caso do transtorno de personalidade narcisista, ele não sabe que tem. Então, qual é a principal diferença? Não adianta conversar, não adianta você querer mostrar, você conversar de inúmeras maneiras, levar, não adianta, ela não se dá conta. Quando a pessoa narcisista procura ajuda, ela procura por outras coisas. Ela procura porque ela desenvolveu depressão, alguma coisa, mas não pelo transtorno em si. Então, isso quer dizer que a pessoa que se relaciona com essa pessoa, ela não vai ter vitória, porque nada que você fizer vai adiantar. Então, a partir do momento que você reconhecer, é necessário sair desse relacionamento, porque a pessoa não vai se dar conta de que ela tem isso, de que ela faz isso. E o mais importante, como eu disse, assim, a gente usa exemplos, né, Beta? A pessoa realmente, assim, ela fala que ela esteve com o presidente da República, é tudo muito grandioso. Eu preciso estar num local e numa posição onde eu sou o mais querido, onde eu preciso ser bajulado, onde as pessoas precisam ficar realmente curvadas a mim. Então, o outro não faz diferença para mim. Eles não têm empatia. E não é força de expressão, não tem. Então, o que você sente não importa desde que eu esteja bem. Eu já vivi um relacionamento narcisista também, assim como a Cleni falou, e eu me identifiquei muito com uma fala sua, quando você disse que ele te anulava. Era esse o sentimento, a gente não tem voz, a gente não tem escolha, é como se a gente estivesse fazendo um favor, né? Eles estão fazendo um favor estando com a gente. E de que forma que isso foi virando uma bola de neve? Como que com o passar do tempo, como que você conseguiu enxergar isso? Então, como ele me isolava de todo mundo, quando você não conversa, você não tem um meio social, você até acha aquela situação normal. Quando você começa a se relacionar com pessoas, sua mente abre, a venda dos seus olhos cai. E a escola dos meus filhos me colocou como representante dos pais no colegiado, e eu comecei a conviver com outras pessoas e perceber que a minha vida não era nada normal como eu pensava. Nesse meio tempo também vieram os sintomas, né, de Eliabe, e eu decidi que Eliabe é o seu filho. Os sintomas do câncer e tal. Aí teve toda aquela história que não envolvia mais a ruindade, já não me atingia só a mim, atingia também ao meu filho. E foi o que a doutora falou. Eu cheguei à conclusão que aquela situação não iria mudar, que ele não reconhecia ninguém ao redor dele, que ele era o certo em tudo, era o centro das atenções. Mudei eu.
sair daquele contexto. Que bom que você conseguiu identificar, né? Já eu vou ler os comentários, tá? Você conhece uma pessoa narcisista? Já viveu um relacionamento? Tem alguém na sua família que é assim? Manda pra gente o seu comentário aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Tá aqui o QR Code 999422478. Esse é o nosso número, tá? E aí a gente já trouxe a pergunta aqui, e quando essa pessoa narcisista é da sua família? Você vai ver agora o depoimento da Flávia. Ela enviou um vídeo pra gente falando como foi, né? Qual era a dificuldade, falando da dificuldade que ainda é, na verdade, se relacionar com esse familiar. Vamos ver. Eu convivo hoje com uma pessoa que tem esse problema. Infelizmente, a pessoa não percebe que tem esse problema. E não é o simples fato de dizer, eu posso me afastar dela. Ela tem o problema e eu vou me afastar dela. É uma pessoa da minha família, que eu convivo a maior parte do tempo. E eu tive que, infelizmente, aprender a conviver com ela, né? Eu tive que me adaptar ao que ela costuma fazer, né? Mas de início foi bem complicado para mim, porque eu vim perceber, né, que ela tem esse problema de uns 5 anos para cá. E até eu perceber isso, eu sofri muito, porque as frases que são ditas, os comentários que são feitos, não tem uma dimensão do quanto isso faz mal para o outro. O narcisismo é uma coisa que ela maltrata quem está do lado. Obrigada, viu, Flávia, pela sua participação com esse depoimento tão verdadeiro. E olha só que interessante, Daniela, ela levou 5, aliás, ela não levou 5 anos. De uns 5 anos para cá, ela conseguiu identificar. Por isso a importância da gente falar. Que tem gente que não conhece esse termo realmente nunca foi tão dito, né? Pessoas narcisistas, do que antigamente não se falava sobre esse assunto. Agora, como que faz para se adaptar? Como é que faz para se relacionar com aquela pessoa que convive com você? Você não tem como escolher. Você tem razão. Porque quando a gente fala de um relacionamento amoroso, a gente tem a possibilidade de sair, né? É difícil, mas existe essa possibilidade. Quando é do convívio familiar, por vezes eu não posso só sair, às vezes não vai dar, né? Mas veja que interessante, ela encerrou a frase falando, maltrata a gente. E é isso mesmo, assim, essa pessoa, como eu bem disse, ela precisa ser reverenciada o tempo inteiro. É uma necessidade, tá? Todo mundo gosta de ser elogiado, mas não é isso, assim, eu preciso estar em evidência o tempo inteiro. E veja, existe transtorno de personalidade, existe transtorno de humor. O transtorno de humor, quando a gente fala de depressão, ansiedade, fazendo uma analogia, seria como se você quebrasse um braço. Ele te atrapalha? Atrapalha. Às vezes você precisa de ajuda para fazer uma coisa ou outra, mas você consegue ir lá e fazer. Quando é o transtorno de personalidade, nessa analogia, a gente falaria que é como se fosse sua coluna. Aí já era. Aí você, por vezes, você vai precisar de mais ajuda ainda. Então, o transtorno narcisista, quando a pessoa tem, ele atrapalha a sua vida como um todo. Porque não atrapalha só nas relações amorosas, é em todas as relações. Porque quando as pessoas começam a identificar, elas não querem estar perto dessa pessoa, visto que essa pessoa precisa ser elogiada o tempo inteiro. Eu preciso estar em evidência o tempo inteiro. Então, se você falar alguma coisa seu, eu quero que você fale meu também. Então, é o tempo inteiro. É muito grandioso isso. Não é só um querer ser elogiado. E aí, conviver com essa pessoa se torna mais difícil. Como a gente está falando, quando é da família, a gente preza por trabalhar na perspectiva de redução de danos. Então, reconhecendo, eu acho que a entrevistada trouxe muito bem. A partir do momento que você reconhece e entende, você começa a não levar tanto em consideração algumas coisas para não te machucar tanto, como ela bem encerrou a frase dela dizendo. Tem aqui vários comentários, tem uma pessoa que diz: "Ei, Roberta, boa tarde. Eu vivi quase 2 anos com um narcisista, vivi um verdadeiro inferno. Ele me espancava, tirou o meu brilho, tirou as minhas amizades, tirou o meu emprego, ele roubou a minha paz. Hoje eu sou liberta, mas carrego traumas que não passam." E isso traz um alerta, porque esses comportamentos, eles podem ir evoluindo para chegar num ponto também de abusador, num ponto também de violência, Dani? Pode, porque como eu preciso ser essa referência o tempo inteiro, eu preciso ser referenciado o tempo todo,
se a pessoa não faz isso, eu vou ficando muito nervosa. Porque ele entende internamente, e a gente está falando de fato de um transtorno, ele entende que ele precisa estar nessa posição. Então, se você começa a deixar essa pessoa meio de lado, pode ser que ela vai ficando muito nervosa, e aí a forma que ela vai agir, não sabemos. Mas ela entende que você não está fazendo o que você é obrigado a fazer, que é bajular ela. Tem aqui mais comentários. Tem uma pessoa que diz, boa tarde, eu tenho uma amiga que vive numa situação assim e ela acha que é amor. A pessoa narcisista, ela ama, ela pode de fato amar o companheiro dela? Ou então, por exemplo, uma relação de pai e filha, mãe e filho, pode amar o filho mesmo assim? O amor que a gente conhece, esse amor fraternal, não. Porque ele não tem empatia. Então, como eu disse, o que você sente não faz diferença para ele. Não importa. Então, se você está bem, não importa. Eu preciso estar bem. Eu preciso que você me reconheça como pessoa importante, como uma pessoa... Agora, você não faz tanta diferença para mim. Então, pode gostar, pode ter, enfim, tem relações que são mais íntimas, mãe, filho, irmãos, mas ainda assim, esse amor fraternal, como a gente conhece, não. Você se sentia amada? Então, a doutora falou uma coisa ali que para mim é bem pesado. Quando eu me separei, a pessoa falou assim, eu saí de casa, né? Foi esse termo. Você não vai voltar para casa? Eu falei, não. Então, a partir de hoje, eu não serei pai de filho aleijado. E meu filho estava em cima da cama, não tinha descoberto ainda que ia ficar totalmente paraplégico com câncer. Então, ele não conseguia amar o filho, ele amava a mim. O filho, não. A condição para ele continuar sendo pai era eu voltar. Eu não voltei. Meu filho, vocês viram aí, 24 anos, lindo, maravilhoso. A minha vida seguiu. Mas, infelizmente, a gente está aí vendo os noticiários, muita gente não consegue abandonar e acaba virando uma vítima maior. E, Beta, desculpa, mas é importante só falar que o transtorno de personalidade narcisista, ele está no grupo do antissocial, por exemplo, que é o que a gente conhece como psicopata. Não é igual, não é a mesma coisa, mas eles estão, na psicologia, pra gente, eles estão no mesmo grupo. Então, só pra gente ter dimensão da gravidade, sabe? Por isso que a gente fala que não tem como amar, assim, eles estão acoplados ali, eles podem, inclusive, acontecer em comorbidade. Tem aqui outro relato também de uma pessoa... Gente, eu vou preferir não ler nome de ninguém, tá? A pessoa diz, a minha mãe era narcisista, eu sempre fui o bode expiatório. A dependência emocional dela era tão grande que após o seu falecimento eu cheguei até a entrar em depressão. Sofri muito com ela até os meus 38 anos, quando ela faleceu. Existe essa relação de criar essa dependência, de fazer com que a gente, né, o tempo inteiro queira estar perto dessa pessoa, mesmo ela causando todo esse mal? Eles têm uma capacidade muito grande de sedução e quando a gente fala de mãe e filho, já é uma relação mais íntima ali, né? E aí eles têm essa capacidade porque a gente vai sendo envolvido sem que a gente se dê conta. Por isso a importância de programa, por exemplo, como o seu, Beta, falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está lá ouvindo e aí ouve os sintomas e vai identificando algumas coisas. Por isso a importância de você identificou, se afasta. Não tem como se afastar, mas fique atento para que você consiga se machucar menos. Exatamente o comentário que a gente recebeu aqui de uma pessoa que diz, estou assistindo o programa e eu vivo um relacionamento narcisista há mais de 35 anos. Hoje, depois de tudo que passei, eu não tenho mais forças para fugir desse relacionamento. O que essa pessoa deve fazer, Dani? O ideal, existe o real e o ideal, né? O ideal é fácil da gente falar, mas o ideal é sair. Agora, a realidade é quem vive, né? A gente não sabe a condição das pessoas, o que está envolvido, família, enfim. Como eu disse, existe o que é ideal e existe o que é real. A realidade está dentro da casa das pessoas. Mas o ideal é que seja 35 anos, 40 anos, 70 anos, percebeu, identificou, saia dessa relação, para que daqui para frente não continue sofrendo como sofreu para trás. Tem uma outra pessoa que diz, Roberta, boa tarde, eu vivi isso com o meu marido, me separei. Tudo dele é melhor do que os outros, a família dele é melhor do que a minha. Eu conversava com ele, mas não mudava. Eu decidi separar. Hoje ele vive atrás de mim. Ele era muito ruim, viu, para os meus filhos e até com os vizinhos. E ele era sempre a vítima. Né? Esse é o comentário. Tem uma outra pessoa que diz aqui, boa tarde, como convencer uma pessoa a se tratar? E como também chegar até o profissional correto, porque nem todos os psicólogos tratam isso.
Beta, convencer é muito difícil. O ego dele é tão inflado que ele não vai aceitar isso, né? E ele é tão bom que tratamento, mas como se eu sou maravilhoso? Eu não preciso de nada, quem precisa é você. E aí, de fato, você começa a acreditar que quem precisa é você. Então, convencer essa pessoa com transtorno, eu só não vou usar a palavra impossível porque eu não posso, mas é muito difícil. Você tentava conversar com o seu ex? Você percebia primeiramente que ele era um narcisista ou não? Foi perceber depois que saiu? Não tinha como conversar, ele era muito bom em tudo. E ela falou ali dos vizinhos, ele realmente não combinava com os vizinhos. Na igreja ele era o melhor. Tudo era para ele. E você identificava durante o relacionamento ou não? Demorei um pouquinho. Eu comecei a identificar quando eu comecei a ter contato com pessoas. Comecei a me relacionar com outras pessoas, né, o colegiado dos meus filhos, e eu comecei vendo que a minha vida não era normal, mas também eu não contava o que eu vivia em casa. A gente tem medo. A gente tem medo de falar. Chegar no ouvido da pessoa que você comentou com alguém, nossa, o resultado não é bom. Tem até uma pergunta em cima disso. Boa tarde, Roberta. Minha pergunta é: quem se identifica com as características? O que fazer? Como procurar ajuda? Que bom, assim, se alguém se identificar e quiser procurar ajuda, excelente. O primeiro passo é o psicólogo e o psiquiatra, porque tem medicação que ajuda. Mas a medicação, como eu disse, né, a pessoa precisa querer e ela precisa tomar. E aí, eu já atendi uma pessoa que ela falava que ela foi ao psiquiatra, mas que o psiquiatra não sabia o que era o melhor para ela e que ela não ia tomar medicação. Então, a medicação ajuda muito, existem medicações seguras hoje em dia, mas, de fato, a pessoa precisa querer. Identificou? Procure o profissional que vai fazer um possível diagnóstico. Tem um comentário aqui também muito interessante de uma pessoa que está acompanhando a gente. Ela diz que a mãe possui muitos comportamentos narcisistas. Meu irmão é o filho dourado e eu o bode expiatório. Me anulei a vida inteira e isso interferiu em todos os meus relacionamentos, desde amizades até namoros. Aí a ficha só foi caindo aos poucos. Hoje essa pessoa tem 34 anos e na inocência eu só pensava que minha mãe era chata, mas não. Essa pessoa mudou de cidade para poder ter uma distância mais segura, mas ainda assim, ainda tenta ferir emocionalmente, põe outras pessoas contra mim. Hoje, além desse afastamento, eu busco cura na terapia. Não é fácil. Olha só, a pessoa já teve o distanciamento, mesmo sendo a mãe, que não tem como a gente romper com o pai, com uma mãe, né? Então, a pessoa se distanciou para evitar o convívio direto. Mas, ainda assim, quais são as consequências que essa pessoa que sofre isso, de ter que se adaptar, de ter que suportar esse relacionamento, o que ela pode trazer para a vida dela futuramente? Que bom que ela conseguiu se afastar, porque é muito difícil. Mas eu sugeriria a essa pessoa que, de repente, um possível diagnóstico assim, possa ser um relacionamento abusivo, mas talvez, e eu estou falando só talvez, não seja narcisista. Por quê? Ela gosta do outro irmão. Ela gosta de alguém. Ela não gosta dessa pessoa que escreveu o comentário, ela gosta do irmão. Então, eu não conheço o caso, mas precisaria avaliar e entender. Se ela gosta de fato desse irmão, o que acontece? Eu já atendi um caso muito parecido, que era o seguinte, Beta. Eram 2 filhos e um que ela rejeitava, inconscientemente, trazia memórias para ela que aquela pessoa não tinha nada a ver, mas ela associou inconscientemente aquele filho. Então, me chama a atenção esse fato, o fato dela gostar de um filho, né? E aí, mas sendo um relacionamento abusivo, está certíssimo de se afastar do mesmo jeito, as consequências são gravíssimas, visto que é uma mãe. E aí, eu acho que ela já está fazendo o que pode, que primeiro é se afastar e segundo é buscar ajuda. Tem uma pessoa que diz que está acompanhando o programa e passou exatamente por tudo isso. Fiz o mesmo que a colega, né, que viveu 32 anos, hoje ela está separada, já há 2 anos está separada, ainda não conseguiu se recuperar dos traumas. E você, Cleni, você já se recuperou? O meu já tem bastante tempo, né? Quando eu saí da situação, meu filho tinha 8 anos, meu filho já tem 24. Mas isso deixou marcas na Cleni? Tem um pouco ainda, mas é mínimo, porque quando eu me afastei completamente, eu mudei de estado. Eu não tenho, assim, desde o dia que eu saí de casa, eu nunca mais tive contato com a pessoa, conversas, nada. Preferi nem pegar a pensão da criança para não ter contato. Como diz o velho ditado, eu ranquei o mal pela raiz. Comecei a minha vida do zero e
Fica alguns requisitos, fica, nós somos humanos, mas muito pouco. Porque eu saí totalmente... Eu também tinha coisas a me preocupar, coisas gravíssimas, como um tratamento todo para ser feito. Então, assim, praticamente eu comecei a ocupar muito a minha mente, a minha vida com um câncer, e eu não tinha tempo de pensar naquilo que eu tinha vivido. Exatamente o que a Simone relatou, né? Durante o processo de tratamento contra um câncer, que ela foi descobrir isso. Imagina viver esse... digamos que a gente tenha uma ocupação maior do que aquele foco, uma preocupação maior do que aquilo. Então, aquilo começa ficando para trás, começa perdendo a importância, porém, tem aquelas fagulhas que nunca sairão. A gente vai ver agora o vídeo da Maíra, gente. Ela também viveu um relacionamento por muitos anos e que por muitas vezes o narcisismo do companheiro falava mais alto. Vamos ver. Foram muitos anos da minha vida num relacionamento em que eu não me via em alguns momentos, em outros sim, mas sem forças para sair da situação, me calando. E por outro, esse se calar muitas vezes é visto como não está tendo problema, é assim mesmo, é assim que tem que ser. Passar por isso é algo que você se sente tolhida. Então, essa pessoa, né, que é o abusador, que é uma pessoa narcisista, ele vai pensar sempre nele. Ele vai pensar que ele controla a sua vida e em algum momento você acaba se sentindo tão pressionada que você deixa isso acontecer. Obrigada, Maíra, pela sua participação. Gente, eu só queria finalizar chamando a atenção para esse assunto, porque a gente sempre recebe muitas participações no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, mas dessa vez a quantidade de gente, de comentários que a gente recebeu aqui realmente lotou a nossa caixa. E qual é o recado que você deixa para essas pessoas que se identificaram com esse assunto? Primeiro, assim, é triste que a gente receba tantos comentários no sentido de que tem muita gente ou vivenciando isso, né, ou com preocupação. Então, assim, é um tema importante. Se você supõe que você possa estar vivendo, procure informações seguras e busque ajuda. E, como eu disse, eu estou nessa situação há 50 anos, não tem problema, sai agora. Se você tiver força, peça ajuda e saia dessa situação. Obrigada, Dani. Obrigada também, Cleni, pela sua participação. Sim. E sempre com a sua verdade, o que é muito importante para a gente levar esse alerta, viu? Obrigada. Beijo, gente.